Ao lidar com o termo estética, primeiramente deve-se levar em conta sua origem etimológica, aestheticus do grego, que significa o senso, sensação ou percepção de determinado estímulo, sempre acompanhado com uma sensação de prazer intrínseco ao conteúdo de percepção. Na Grécia Antiga, mais especificamente para Platão, o belo existia no plano ideal, como ideia de perfeição, não necessariamente necessitando de um objeto a ser apreciado, mas como uma palavra autossuficiente, ou seja, um signo que representava a si próprio. Se considerava a beleza, então, de cunho universal e ideal. Para Immanuel Kant, existe uma diferença intrínseca entre beleza e gosto. Seu exemplo é que se pode afirmar que um pássaro é agradável caso ninguém o corrija, dizendo que o pássaro é agradável para ele, pois todos têm um gosto diferente. Mas no caso de belo, não se pode dizer que o pássaro é belo, pois requer uma declaração cultural de que é belo. Immanuel Kant, 1790. Ao longo do tempo, pensou-se em separar as teorias em estética objetiva e subjetiva. Na objetiva, o objeto em si teria valor estético. Na subjetiva, depende do sujeito para aplicar valor estético ao objeto. Existe, porém, uma teoria que poderia unir as duas, com base científica e evidências empíricas. Leda Koznitz e John Towlby, 1997, foram os pais da psicologia evolucionista, que permitiu relacionar a percepção humana e as suas escolhas ao natural desenvolvimento evolutivo, o que relacionou mais profundamente o funcionamento do cérebro e da estética. Nos anos 80, popularizou-se a realização de cirurgias plásticas em todo o mundo. A possibilidade de alterar imperfeições no rosto para tornar-se semelhante a ícones na cultura pop resultou em grande superávit para cirurgiões e faces que realmente geravam estranhamento. Foi também a época em que as pesquisas em relação à estética da face humana começaram a crescer. Não somente no âmbito da anatomia, mas também a buscar o possível princípio do que é atrativo ou não. Dentre as pesquisas relacionadas está a pesquisa do Dr. John Mill, dentista fundador da Orthotropics. Antigamente, quando um paciente era registrado com um caso extremo de mandíbula recuada, a única opção era uma cirurgia extremamente invasiva, em que se separava a parte frontal, mandíbula, em duas partes e a lateral em duas partes, para serem reestruturadas na face. John Mill foi pioneiro na utilização de aparelhos para a correção de mordida, sendo possível a correção de um caso severo dentro de 5 meses. Hoje em dia é mais conhecido pelo seu método Mewing, que se baseia em manter a postura da língua e da mordida para remodelamento facial, sendo possível, por meio do reposicionamento dos dentes e língua, uma aparência mais atraente. Uma das perguntas que pode ser feita para a discussão do belo é: por que se tem como mais atraente a foto após o procedimento? É intrínseca a sensação de beleza da segunda foto em relação à primeira, mas o que exatamente em termos técnicos tem de diferença? Pode-se dizer que todas as pessoas vão achar a foto 2 a mais bela, ou isso depende da cultura e da época em que a foto se insere? Um estudo para buscar entender como as pessoas bonitas são mais bem tratadas ou percebidas como pessoas boas, da Universidade do Texas, Maxims of Myths of Beauty, a Meta-Analytic and Theoretical Review, acaba respondendo essa pergunta de tabela. Nesse estudo, foram analisadas e selecionadas diversas monografias, artigos e teses do mundo todo em que analisaram como participantes avaliam, em termos éticos e comportamentais, pessoas de diferentes tipos de rosto, ponderando assim que mesmo em culturas diferentes, pessoas com fenótipos semelhantes eram percebidas com determinada rotulação comportamental e nível de atração, permitindo concluir que existe um alto nível de concordância multicultural para quais critérios são utilizados pela raça humana para julgar o nível de atração, e diferenças evidentes em relação a gênero. Segundo o texto, se diferentes pessoas podem concordar sobre quais rostos são atraentes e quais não são atraentes ao julgar rostos de diferentes origens étnicas,
Isso sugere que as pessoas em todos os lugares estão usando os mesmos, ou pelo menos semelhantes, critérios em seus julgamentos. Nos anos 90, foram feitas mais pesquisas em relação à definição de beleza por meio do Jornal Europeu da Odontologia, pelo Departamento de Psicologia Desenvolvimentalista, onde finalmente se pode analisar a questão social em relação à beleza, ou seja, se o belo está nos olhos de quem vê. Para a odontologia, o maxilar é um dos aspectos mais importantes do rosto humano. Por ser uma das mais notáveis e maiores e mais proeminentes características em uma pessoa, o maxilar recesso cria má oclusão, uma condição em que o alinhamento da mandíbula inferior e superior não se alinham corretamente, o que pode criar diversos problemas como a apneia do sono ou até DTM grave. Então é claro enxergar a causa do maxilar ser um grande indicador de saúde genética. Por ser diretamente correlacionado, além de também evolutivamente ser índice de força ao mastigar alimentos, e aparenta tornar a pessoa mais forte. Segundo Coves Study 2019. Segundo o estudo The Ideal Male Jaw Angle, an Internet Survey, em que os participantes deveriam escolher as fotos baseadas na mandíbula ideal, geralmente existe a preferência por parceiros com maxilar bem mais definido, geralmente para homens, com o corpo do maxilar mais longo e largo, e para mulheres, com a distância entre o queixo e os dentes menor, além de mais triangular. Isso porque o maxilar mais longo na base tem realmente mais capacidade de força angular, facilitando o processo de mastigar, segundo Coves 2019. Podemos inferir que existem critérios intrínsecos para o que é belo para a raça humana, mas esses critérios foram construídos por milhares de anos de evolução, com o intuito de tornar as escolhas sexuais seguindo uma diretriz de aptidão e sobrevivência. Este fenômeno observado na natureza chama-se seleção sexual, predominantemente realizado pela fêmea para escolher o macho mais apto. O motivo de ser a fêmea é que espermas existem em mais quantidade que óvulos, ou seja, a energia necessária para criar um feto e cuidar é maior da fêmea, e a energia necessária para criar um espermatozoide é menor, de modo a ser menos escasso, tornando proveitoso evolutivamente a capacidade de definir critérios acerca da capacidade de escolha com quem acasalar. Um exemplo clássico de seleção sexual na natureza é a do pássaro fêmea que escolhe o pássaro com cauda maior, que indica maior equilíbrio de voo, e, ao longo de várias gerações, resulta em pássaros com caudas bizarras, comportamentos e cores inusitadas. Em suma, existe uma explicação natural para a preferência humana, que consegue conciliar a teoria subjetiva e a objetiva estética.